Acredite, o que você está prestes a ouvir mudará como você vê os grandes do boxe. Mas antes de começarmos com esta incrível história, certifique-se de se inscrever e ativar o sino para não perder mais conteúdos fascinantes sobre o mundo do boxe e outras histórias chocantes. Hoje vou contar uma história que poucos conhecem, uma que nenhum canal de boxe parece se atrever a contar. É a história de um homem que era tão odiado quanto temido, e que, apesar de tudo, deixou uma marca indelével no esporte. Este homem é Sonny Liston, um boxeador cuja força, poder e aura de intimidação o tornaram uma figura quase mítica, mas também um vilão para muitos. Liston não apenas dominava seus oponentes fisicamente, mas também os derrotava mentalmente antes de a luta começar. Como ele fazia isso? O que o levou a ser uma figura tão polarizadora? Fique até o final, porque te asseguro que esta história tem reviravoltas e detalhes que te deixarão surpreso. Sonny Liston tinha uma habilidade que poucos boxeadores possuíram. Ele podia paralisar seus rivais apenas com sua presença. Quando subia ao ringue, era como se todo o ambiente mudasse. Havia algo em seu olhar frio, seu caminhar lento, mas firme, e seu físico enorme que semeava medo até nos oponentes mais experientes. Imagine se enfrenta alguém que parecia capaz de destruí-lo com um único golpe. Essa era a experiência de enfrentar Liston. Uma vez, em uma luta, ele desferiu um golpe tão devastador que o capacete do seu oponente voou pelos ares. Por um instante, o público pensou que a cabeça do rival tinha sido arrancada. Esse era o tipo de poder que ele tinha. Liston construiu sua carreira sobre a intimidação. Seus oponentes já estavam derrotados mentalmente, muito antes de soar o gongo. Era um mestre na arte de semear dúvidas, de fazer os outros questionarem se tinham alguma chance contra ele. Mas não se engane, Liston não era apenas temível no ringue por sua atitude, sua história pessoal, suas conexões com o crime organizado e seu passado sombrio o transformaram em um dos personagens mais controversos de sua época. O início da lenda de Sonny Liston. A história que você está prestes a conhecer começa em Chicago, no lendário Parque Comiskey, no dia 25 de setembro de 1962. Foi naquela noite que Sonny Liston, conhecido por muitos como um rapaz mau, tanto dentro como fora do ringue, enfrentou o então campeão mundial de peso pesado, Floyd Patterson. O ambiente estava carregado de tensão. Mais de 18 mil espectadores lotaram o estádio, mas não estavam lá para aplaudir Liston. Pelo contrário, desde o momento em que entrou no ringue, uma onda de vaias o recebeu. Era como se o público tivesse decidido transformá-lo no vilão da noite. Um papel que, para ser justo, ele tinha aceitado sem protestar. Porque tanto ódio por Sonny Liston não era apenas porque ele era um boxeador formidável. O público não podia ignorar seu passado. Liston era um ex-presidiário que havia admitido ter cometido roubos durante sua juventude. Também tinha acusações de violência contra policiais e perjúrio. Embora já tivesse pago sua dívida com a sociedade, esses antecedentes o perseguiam como uma sombra. Mas aqui vem o curioso. Embora o público o vaiasse, também tinha apostado seu dinheiro a favor dele. Sonny Liston era o favorito indiscutível nas apostas. Sim, o vaiavam, mas no fundo sabiam que este homem tinha tudo para derrotar Patterson. Um herói contra um vilão. A narrativa era clara. Floyd Patterson era o herói da história, enquanto Sonny Liston era o vilão. A imprensa se encarregou de reforçar essa ideia. Patterson, que também teve um passado complicado como jovem delinquente, foi apresentado como um modelo de redenção. Era o bom rapaz, o campeão limpo que representava o melhor do esporte. Por outro lado, Liston era o exemplo de tudo que estava errado. A imprensa o rotulou como o bad boy do boxe e destacou suas conexões com o crime organizado. Até figuras influentes, como o presidente John F. Kennedy, se manifestaram contra Patterson dar a ele uma chance de lutar pelo título. Mas apesar de toda essa controvérsia, a luta era inevitável e, embora Liston soubesse que o público o desprezava, fez uma promessa clara: vou acabar com essa luta antes do quinto round.
Será um knockout. Vou ganhar. O que aconteceu naquela noite? Liston cumpriu sua promessa? Como o público reagiu ao resultado? A luta que mudou o boxe para sempre. Finalmente, o grande dia chegou. Era o dia 25 de setembro de 1962 e o Parque Comiskey, lar dos White Sox, estava repleto de fãs ansiosos. A tensão era palpável. De um lado, tínhamos Floyd Patterson, o campeão mundial de peso pesado, visto como o herói limpo e virtuoso. Por outro lado, Sonny Liston, o desafiante sombrio, o homem que parecia encarnar a força bruta e o lado mais cru do boxe. Sonny Liston não era um homem de muitas palavras, mas nas semanas anteriores ao combate, foi muito claro em sua previsão. Vou ganhar por nocaute antes do quinto assalto. Alguns acreditaram que era pura arrogância, mas outros sabiam que Liston raramente falava por falar. Quando o sino soou para iniciar a luta, o público estava à beira de seus assentos. Mas o que aconteceu nos minutos seguintes foi algo que ninguém poderia ter antecipado. O primeiro assalto, uma demonstração de poder absoluto. Desde o início, Liston deixou claro que não estava ali para prolongar a luta. Em questão de segundos, avançou em direção a Patterson como uma tempestade imparável. Os golpes de Liston eram brutais, cada um carregado com uma potência que parecia capaz de derrubar uma parede. Patterson, que havia sido treinado para enfrentar pugilistas ágeis e estratégicos, parecia completamente fora de lugar contra a agressividade excessiva de Liston. Em apenas 2 minutos e 6 segundos, o combate terminou. Com um golpe devastador, Sonny Liston derrubou Floyd Patterson, deixando todos os presentes em um estado de choque absoluto. O estádio, que momentos antes ressoava com vaias, ficou em completo silêncio. A previsão de Liston não apenas se cumpriu, mas o fez de uma maneira que ninguém esperava. Sonny Liston era agora o novo campeão mundial de peso pesado, e havia conseguido isso com uma contundência que poucas vezes se tinha visto na história do boxe. A revanche, mais do mesmo. Depois da derrota, Floyd Patterson decidiu que queria uma revanche. Talvez ele tenha pensado que o resultado da primeira luta foi um erro, ou que poderia ter encontrado uma estratégia melhor para enfrentar a força de Liston. A revanche foi programada para 22 de julho de 1963 e, mais uma vez, os fãs de boxe se reuniram para presenciar o confronto. Mas, desta vez, o desfecho foi quase idêntico ao da primeira luta. Liston não perdeu tempo e, com uma agressividade implacável, voltou a dominar Patterson. Em apenas 2 minutos e 10 segundos, o campeão defensor nocauteou seu oponente pela segunda vez consecutiva. Sonny Liston havia deixado claro que não era apenas o novo rei dos pesos pesados, mas também uma força que poucos, se é que algum, podiam igualar. O vilão que redefiniu o sucesso. Após sua vitória, Liston não mostrou remorso por sua imagem pública. Na verdade, abraçou completamente o papel que o público e a mídia lhe haviam atribuído. Sou o mal, certo? Está bem. Se é isso que as pessoas querem pensar, que pensem. Mas aqui está o detalhe. Os maus não deveriam ganhar. A reação do público e dos meios de comunicação. No entanto, mesmo com o cinturão de campeão em seu poder, Liston não conseguiu conquistar o carinho do público. Naquela noite de 25 de setembro de 1962, enquanto Floyd Patterson, derrotado e envergonhado, se retirava rapidamente para Nova York, disfarçado com um bigode falso e uma barba para evitar ser reconhecido. Liston se aproximou a ele com um gesto inesperado. Disse: "Obrigado por me dar a oportunidade. Serei tão homem contigo como você foi comigo. Você é um grande homem." Foi um momento de humanidade que contrastou profundamente com a imagem de vilão que o mundo havia pintado dele. Mas, apesar disso, muitos fãs não podiam aceitar que Liston agora era o campeão mundial. O legado de Sonny Liston.
Liston não era um campeão típico, e isso ficou claro desde o início. Seu estilo, sua atitude e sua história pessoal o tornaram um personagem único no boxe. Embora nunca tenha sido amado pelo público, sua habilidade e domínio no ringue eram inegáveis. Mas o que aconteceu depois? Como continuou a carreira de Sonny Liston? E que lições sua história nos deixa? Vou te contar na última parte, então certifique-se de ficar até o final. E, se ainda não fez isso, inscreva-se no canal. A ascensão e queda de Sonny Liston, o campeão mundial de peso pesado, o homem mais temido do boxe e uma força imparável dentro do ringue. Mas seu reinado como campeão não seria tão glorioso, nem tão duradouro como muitos poderiam ter imaginado. A realidade era que, embora Liston tivesse demonstrado ser um boxeador extraordinário, ele não tinha o carisma, nem a personalidade que o público procurava em um campeão. Para muitos, ele continuava sendo o vilão, e sua reputação fora do ringue continuava a afetar seu legado. A ameaça de um jovem chamado Cassius Clay. Enquanto Liston desfrutava de seu título, surgiu um novo desafiante que mudaria o boxe para sempre. Um jovem carismático, falante e inegavelmente talentoso, chamado Cassius Clay, que mais tarde seria conhecido como Muhammad Ali. Clay era tudo o que Liston não era. Tinha a habilidade de captar a atenção do público, sabia como manipular os meios de comunicação e, mais importante, não tinha medo de enfrentar o temível campeão. Quando foi anunciada a luta entre Sonny Liston e Cassius Clay, muitos pensaram que seria outra vitória fácil para o campeão. Afinal, Liston havia destruído Patterson em 2 ocasiões e tinha um histórico de intimidação que poucos poderiam igualar. Mas Clay não era como os outros. Desde o início, deixou claro que não se deixaria intimidar pela figura imponente de Liston. Clay usou táticas psicológicas para desestabilizar Liston. Ele o insultou, provocou e zombou dele em público, chamando-o de um urso velho e lento. Até chegou a dizer que o nocautearia em 8 assaltos. A confiança de Clay era inabalável, e isso começou a gerar dúvidas na mente dos fãs e até na do próprio Liston. A luta que mudou a história do boxe. No dia 25 de fevereiro de 1964, Sonny Liston e Cassius Clay se enfrentaram em Miami Beach em uma das lutas mais esperadas da história. Desde o início, ficou claro que esta luta seria diferente de qualquer outra que Liston tivesse enfrentado. Clay não só tinha velocidade e habilidade, mas também uma estratégia clara para evitar os golpes devastadores de Liston. Usou sua agilidade para se mover constantemente, mantendo-se fora do alcance de Liston e atacando-o com precisão nos momentos adequados. Liston, por outro lado, parecia lento e frustrado. Durante 6 assaltos, Clay dominou a luta. Ao final do 6º assalto, Liston, surpreendentemente, decidiu não sair para o 7º. Alegou uma lesão no ombro, mas muitos especularam que havia sido derrotado tanto física quanto mentalmente. Cassius Clay havia feito o impensável. Ele tinha derrotado o homem mais temido do boxe e se tornado o novo campeão mundial dos pesos pesados. Após a luta, Clay proclamou: "Eu sou o maior." E o mundo soube que o boxe havia mudado para sempre. O ocaso de Liston, a derrota para Clay, marcou o início do declínio de Sonny Liston. Embora tenha tido uma revanche com Ali no ano seguinte, o resultado foi ainda mais controverso. Nessa ocasião, Ali nocauteou Liston no primeiro assalto, com um golpe que muitos consideram suspeito, conhecido como o golpe fantasma. Depois de perder seu título, Liston continuou boxeando, mas nunca voltou a alcançar o nível de sucesso que teve durante seu reinado como campeão. Sua reputação e sua conexão com figuras do crime organizado continuaram afetando sua carreira, e sua vida pessoal tornou-se cada vez mais complicada. No dia 30 de dezembro de 1970, Sonny Liston foi encontrado morto em sua casa em Las Vegas. As circunstâncias de sua morte continuam sendo um mistério, com teorias que vão desde uma overdose acidental até um possível assassinato relacionado ao crime organizado. O legado de um campeão. Hoje, a figura de Sonny Liston continua sendo uma das mais intrigantes e complexas na história do boxe. Foi um homem que lutou contra as adversidades, tanto dentro como fora do ringue. E embora nunca tenha sido amado pelo público,
seu impacto no esporte é inegável. Liston nos deixou uma lição importante. Não importa como os outros te veem. O que importa é o que você realiza com as oportunidades que tem. E Sonny Liston, apesar de tudo, deixou uma marca indelével no boxe. Se você gostou desta história e quer conhecer mais relatos incríveis do mundo do boxe, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, você sempre encontrará conteúdo fascinante e cheio de emoção. Deixe-nos nos comentários a sua opinião sobre Sonny Liston. Foi um vilão incompreendido ou simplesmente um campeão implacável? Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!